Ok, beleza. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Então, vou dar 2 recados básicos. Primeiro recado, vai lá só nossa feira, sexta-feira, todos devem assistir no meu canal. Né? Aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva, certo? Vocês vão receber lá as notificações dos vídeos quando são enviados, né? São colocados. A transmissão vai acontecer por lá, porque já o computador já está todo organizadozinho para fazer essa transmissão lá pelo meu canal. E a outra é com relação à terça-feira da próxima semana, não vou dar aula, vai ser somente o relatório, que eu já vou colocar o link para vocês, na terça-feira mesmo, vocês só fazer o relatório da feira. Caso vocês não assistam na hora, ao vivo, né, participando do chat e tudo, vocês vão pegar a parte da gravação, assistir e fazer os seus respectivos comentário lá do questionário que vai ser colocado no relatório, tá bom? Então, a priori, nós vamos seguir essa orientação aí. Hoje, nós vamos fazer uma aula, depois da parte da mecânica, né, que é a parte das leis de Newton, nós vamos falar sobre o conceito de trabalho e energia. Então, a aulazinha não vai demorar muito, aí vocês vão estar livres para dar uma estudadazinha, tanto no livro de vocês, como alguma coisa do tipo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta, saber se vocês estão vendo aí a tela. Aí vocês me dizem, né, se estão vendo direitinho aí. Vou ver aqui se vai aparecer aqui direitinho. Vocês me avisam aí se vai aparecer na tela direitinho. Ok aí? Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Tá, professor. Tá. Se vai aparecer as outras itens. Apareceu. Ok. Então, vamos dar um F5. Apareceu. Ótimo. Beleza. Valeu. Então, vamos lá. Então, a gente vai fazer hoje a parte de trabalho e energia. Só vai ser a parte teórica. A gente só vai exercitar essa parte aqui lá no mês de outubro, né, praticamente. E na próxima semana vocês vão só fazer o relatório da feira, então não vão se preocupar muito. Mas já podem estar estudando essa parte, mas a gente só vai fazer exercício aqui mesmo em outubro, tá bom? Então, vamos falar de trabalho, né? Aqui a gente vai usar a letra W, mas nos livros de vocês, que vocês porventura possam encontrar, ele usa essa letra aqui, uma letra grega chamada de tal, né, que equivale a esse W, né, que significa uma forma de energia, né, significa uma grandeza escalar e significa que a sua unidade de medida é o famoso Joule, representado aí pela letra J, certo? Então, tanto esse tal quanto esse W tem o mesmo significado de trabalho. Trabalho é nada mais, nada menos do que o uso da energia para realizar alguma atividade que requer força, que requer deslocamento, né, que a gente vai falar provenientemente disso aí. Nós não estamos falando aqui daquele trabalho social, aquele trabalho onde o soldado fica na frente do quartel, né, aí fica lá realizando um trabalho. Não, ali é um trabalho social. Nós estamos falando do trabalho físico mesmo, esse trabalho que há um gasto de energia, apesar que o trabalho social também gasta energia, mas ele especificamente não tem uma relação de força e distância, que a gente vai falar aqui do nosso trabalho. Então, para existir o trabalho, nós temos de ter a força, temos de ter o deslocamento, né? Aqui ele usa o W, né? A gente pode usar também o tal, né? Como eu falei para vocês. Ele usa a força e ele usa o deslocamento, né? Ele chama o deslocamento aqui de X, né? Deixa eu ocultar aqui para vocês. Ele chama o deslocamento de X, mas eu posso chamar também de D, né? Então eu posso dizer que o meu X, que é o deslocamento, também equivale ao D, né? Dependendo muito aí do que vocês queiram usar. Então, quando você vai ter a fórmula matemática que descreve de forma geral o trabalho para uma força qualquer inclinada, porque ele não pode atuar de forma perpendicular. Se ele atuar perpendicular, no deslocamento horizontal, o trabalho vai ser zero. Eu não quero isso, né? Porque o cosseno de 90 graus é zero. Então, para evitar isso, nós usamos uma inclinação menor do que 90 graus. Então, ele tem que ser o quê? Não perpendicular. A força, né? Essa relação aqui, força e deslocamento. Não pode ser perpendicular. Quando você traça o gráfico força versus deslocamento, mesmo que a força seja variada, essa área aqui corresponde ao trabalho, né? Corresponde à energia, né, gasta aí nesse deslocamento. O trabalho ele pode ser motor, né?
O que é um trabalho motor? Eu usei aqui a letra grega, que eu represento o trabalho, que é o tal, e tem que ser maior do que zero. Ou seja, o W tem que ser maior do que zero. É quando a força atua no sentido do movimento, né? Ou seja, o deslocamento tem esse sentido e o bloco se move no mesmo sentido, né, da força. Então, nesse caso aqui, o trabalho é dito motor. No caso contrário, né, quando a força atua, né, a força aqui atuando agora nesse sentido, o deslocamento nesse. Então, quando a força atua no sentido oposto, o trabalho é dito resistente. A força de atrito, por exemplo, sempre atua de forma resistente. Então, praticamente todas as vezes que vocês vão trabalhar com trabalho, vocês vão trabalhar com a força de atrito como sendo um trabalho resistente. Vai ser negativo, ou seja, o tal ou o W vai ser negativo. Então, eu também posso relacionar que esse meu trabalho é igual à variação da energia. Que energia é essa? A energia que a gente vai falar daqui a pouco é a energia cinética, que é a energia de movimento. Então, a variação da energia cinética corresponde ao trabalho. Então, esse gráfico que me dá o trabalho também me dá a variação da energia cinética, do mesmo jeito. Então, as leis de Newton permitem analisar muitos tipos de movimento, mas a sua análise muitas vezes é complexa, exigindo detalhes que simplesmente nós não conhecemos, certo? Então, a gente, para efeito, a gente vai usar um conceito de energia que facilita muito mais você encontrar esses detalhes de complexidade, né? De velocidade, posição, uma coisa do tipo assim. Então, imaginem vocês aqui uma montanha-russa, né? Nesse ponto aqui mais alto, ele tem uma quantidade de energia armazenada gravitacionalmente. Quando liberado, solto, né? Ele desce, né? Adquirindo agora uma velocidade cinética. Aí ele vai até o ponto mais baixo, ele atinge a maior velocidade, volta a subir novamente, é o efeito da famosa montanha-russa, né? E o bom disso aí, que essas curvas, ela provoca outro efeito de força, que é o da força centrípeta, e isso dá uns efeitos nos corpos que ele tem uma sensação bem desagradável, às vezes até de 2G, né? E isso dá um efeito, né, que as pessoas gostam de ser maltratadas nesses brinquedos, porque esse efeito de força repentina, né, ele engolindo aí o estômago, né, praticamente, tem gente aí que falta sair o coração pela boca, por consequência desses efeitos de força. Bem interessante esses brinquedos, né? Para quem gosta, né? Eu, por exemplo, adoro, mas tem gente que tem pavor. Então, há muito tempo, percebeu que se existe uma outra técnica mais poderosa para analisar os movimentos, né, que é os conceitos de energia. Aqui nós temos o efeito do mar, né? O efeito do mar, né? O vai e vem, ele provoca um grande deslocamento de massa de água. Isso pode ser aproveitado aí para uma das fontes de energia, a energia das marés, né? Inclusive já existe usinas, né? Que fica nas costas marítimas produzindo lá com geradores eletricidade, né? É uma das formas. Então o trabalho é a energia transferida, né? Para ou de um objeto, né, ou para um corpo vai transferir para um objeto por meio de uma força, né, essa energia, né? Então ela vai transferir. Então eu aplico uma força, tem um deslocamento, eu vou transferir energia aí de alguma forma. Se for no sentido do movimento, trabalho positivo. Se for retirando, né, no sentido oposto do movimento, eu vou ter um trabalho negativo. Só para você ter um efeito aí de sentido. Então, se o corpo acelera, o objeto aplicando ao objeto uma força, você aumenta a sua velocidade, portanto, a sua energia cinética. Se a variação da energia cinética diz que for transferida, né, se transferiu da energia, né, para o objeto, aí você tem aí um ganho. Então, se tem um ganho, você tem um aumento, né, você vai ter um trabalho motor. E tal transferência de energia por meio de uma força diz que a força realiza trabalho. Se for no sentido positivo, a força realizou trabalho. Se a força aplicou e diminuiu a velocidade, ela retirou do objeto, então ela recebe trabalho, né? O trabalho é negativo. Então, as formas fundamentais da energia. Então, as diferentes designações atribuídas à energia correspondem a apenas duas formas fundamentais. A cinética, relacionada a movimento, certo? A potencial, relacionada a armazenamento, certo? Então,
A energia cinética está associada ao movimento, é esta energia que associamos ao vento, à água em movimento, à corrente elétrica de um circuito, ao som e à agitação das partículas do ar junto a um aquecedor. Então, isso aqui são as cinéticas. A de potencial corresponde à de armazenamento, né, a ser utilizada. Esta é energia, né, acumulada numa bateria, nos alimentos e nos combustíveis. Então, as unidades de energia. A gente, inicialmente, nós não vamos usar nem a caloria, nem o quilowatt-hora, nem o eletrovolt. O que a gente vai usar é essa do Sistema Internacional, que é o Joule, certo? Mas todas elas estão, de alguma forma, se relacionando com o Joule. Só para vocês saberem que existem outras formas, outras unidades de medida além das que a gente vai trabalhar aqui. Então, como eu disse para vocês, a energia cinética está relacionada ao movimento, né? Então, a equação que descreve esse comportamento, 1/2 de mv ao quadrado, né? Então, nós definimos que a energia está relacionada, quanto mais rápido for o objeto, mais energia cinética ele tem. E quanto mais massa, né, nesse movimento, mais energia cinética ele tem. Então, é uma dependência entre a massa e a velocidade. Então, nós temos aqui, né, 3 objetos, um carro se movendo, uma pedra rolando e um menino correndo. Então, os 3 aqui, cada um tem as suas respectivas energias cinéticas, dependendo aqui da relação de velocidade, né? Se os 3 tiverem a mesma velocidade, tem energias diferentes porque tem massas diferentes. Mas se os 3 têm velocidades diferentes, dependendo da relação mv ao quadrado sobre 2, eles podem ter a mesma energia cinética, né? Um exemplo que a gente pode pegar é o exemplo de uma bala, né? Uma bala de um revólver. Ela é uma massa bem pequena, né? Mas quando adquire uma grande velocidade, ela tem uma grande quantidade de energia quando se choca com um obstáculo, né? Então, se você pegar uma bala e jogar com pouca velocidade, o efeito é mínimo. Mas se for colocada num revólver disparada, ela vai ter um efeito desastroso, né? Por consequência da quantidade de energia que é transferida na explosão da câmara, né? E aí você tem um ganho de energia gigantesco devido à força que é do impacto disparado, e ele vai se deslocar em grandes velocidades, mesmo com a pequena massa, mas com grande velocidade, o produto MV vai dar uma energia no impacto muito grande. Então, aqui nós temos energia potencial. Essa energia potencial, nós vamos trabalhar inicialmente a gravitacional, relacionada à gravidade, e a elástica, relacionada a materiais que podem esticar ou se comprimir e voltar à posição anterior. É um caso, por exemplo, de uma mola, certo? Esses são os exemplos que a gente vai trabalhar. Energia potencial, mgh, né? No caso da gravitacional, da elástica, 1/2 de kx ao quadrado, onde esse x aqui é a deformação da mola, tanto comprimindo quanto esticando, dependendo aí da situação. Então, a gente tem aqui um objeto que se encontra em posições diferentes, dependendo da altura relativa que nós estamos trabalhando, ele vai ter energias armazenadas diferentes de acordo com a altura, né? Aí tem aqui o exemplo da pedra rolando, né? Assim que você desloca a pedra, ela já começa a se mover porque ela armazenou uma certa quantidade de energia. Então, a energia potencial, aqui nós temos um exemplo aqui de um alpinista, né? Que ele está aí ganchado, né? Por assim dizer. Enquanto ele não se solta, ele não sabe quanto de energia ele armazenou aí nessa altura relativa que ele se encontra. Se ele se despencar aí ele vai adquirir uma velocidade, vai trocando a potencial armazenada em movimento cinético. Aí ele vai ter aí um desagradável encontro com o chão. Então, energia potencial, né? Aqui vamos pegar aqui os exemplos dos chamados brinquedos de cordas, né? Não sei se vocês já ouviram, aqueles brinquedinhos que a pessoa torce aqui uma molinha e aí o brinquedo começa a se mover. Então, qualquer objeto que tem uma mola interna que armazena energia para fazer alguma coisa posteriormente, é um brinquedo de corda, por assim dizer, tá bom? Essa é a ideia dos famosos brinquedos de corda. Tinha uns que eram um patinho, tinha uns que eram um cachorrinho andando, aí virava, pulava. Tudo é uma molazinha que tem ali dentro que fica se disparando. Ela muda a energia que ela armazenou na deformação dela, fazendo um movimento, certo? Muito bom esses brinquedos. Dá para ser feito umas experiências bacanas usando aí essa troca de energias. E aqui está o exemplo das potencial elástica, né? Que eu falei, uma mola aqui sendo esticada, né? Então, kx ao quadrado. Aqui nós temos um arco flecha, também outro exemplo, né? Quando você estica aqui, aí ela transfere a energia armazenada aqui no arco
para a flecha que será lançada aí com uma certa velocidade. Então, nós temos aqui agora, vamos falar da famosa energia mecânica. Né? Parece que chegou alguém aí, pessoal. Deixa eu ver aqui quem foi que chegou. Josafá, você chegou bem atrasado, viu? Nós estamos quase no final da aula. Vamos voltando aqui. Então, o que é essa energia mecânica? Energia mecânica é nada mais, nada menos do que a soma da cinética mais a potencial. Então, quando se lança aqui um corpo, você lançou aqui ele com uma certa quantidade de energia, aí essa energia vai se transformando de uma energia para outra. Então, aqui você lançou com energia cinética. Então, ele vai subindo até uma certa altura. Quando chega no ponto mais alto, toda a cinética que eu lancei aqui, ela foi, né, convertida aqui numa potencial que ele adquiriu aqui. Aí ele pega, né, agora vai voltando a potencial gravitacional que ele armazenou na subida, vai voltando como cinética. Aí ele volta até a velocidade anterior. Isso, claro, desprezando a força de atrito, né? Mas o que é que eu tenho aqui como verdade? Que a energia mecânica que eu tenho no início, cinética mais potencial, é igual no ponto mais alto, é igual aqui no ponto que ele volta, e é igual em qualquer ponto aqui que você pegar, certo? Essa é a verdade. Então, sempre essa soma vai ter que dar o mesmo resultado. A gente vai fazer alguns exercícios com isso aí, viu? Não se preocupe, não. Então, a energia cinética depende de quê? Como eu falei para vocês lá, da relação de massa e velocidade, certo? Aqui ele pega aqui um exemplo de um objeto lançado contra uma parede, né? Então, quanto mais velocidade você jogar, mais energia ele vai ter, maior o impacto que vai ser provocado. Então, eu citei o caso da bala, né? Do revólver. A cinética depende de quê, né? Além da massa também, né? Claro, né? Você tem uma massa maior, com certeza você vai ter também aí um impacto maior. As duas relações que nós temos. Vamos agora para potencial gravitacional. Aqui ele chama de gravítica ou gravitacional, mesma coisa. Depende da altura relativa e depende da massa também, né, pessoal? A gente vai ver esses exemplos também, né? A altura relativa também influencia. A massa também influencia. A gravidade também influencia, mas se a gente vai usar sempre o mesmo local, então dificilmente você vai ter uma relação que envolva a gravidade, né? Então tá aqui as relações, né? A cinética depende da massa e da velocidade. A gravitacional vai depender da massa e da altura. E a elástica vai depender simplesmente da deformação, certo? O caso da mola, como a gente não vai trocar de mola, vai ser sempre a mesma mola, então só vai depender da deformação. Quanto mais deformação, mais energia potencial. Aqui nós temos exemplo de massas, né? Aqui nós temos exemplos. Aí vamos falar um pouquinho de potência, né? Potência é trabalho consumido ou energia pelo tempo. Né? A unidade de potência é o watts, né? Um watt equivale a 1 joule por segundo. Ele, matematicamente, uma coisa que vocês não vê muito aqui no ensino médio, né, é que o limite do trabalho pelo tempo, né, com o tempo tendendo para zero, né, vai ter um diferencial trabalho-tempo. Né? Isso aqui implica em quê? Que quanto menor for o tempo, né, para o mesmo trabalho, eu vou ter maior potência. Essa é a ideia que a gente trabalha fisicamente. Né? A gente se preocupa muito com essa parte matemática. Uma outra relação matemática muito boa para a potência é o produto força vezes velocidade. Isso aqui é muito usado, por exemplo, na compreensão dos chamados carros, né, que tem alavanca de marcha, né? Ou carro de marcha. Né? A marcha que tem maior força é a primeira, né? Mas aí tem uma desvantagem. Para mim ter maior força, né? Tá aqui a setinha, né? Para mim ter maior força, eu preciso ter menor velocidade. Porque no produto vai dar sempre a mesma potência, que é assim que acontece nos automóveis. O motor é o mesmo. Não é porque eu troquei de marcha que eu vou trocar de motor. Não tem como você fazer isso. Então, você troca de marcha, você vai trocar uma relação de força e velocidade. Então, se fazendo essa permuta aqui, então, de acordo com o tipo de movimento que você está tendo, você vai ter uma marcha específica, uma marcha de mais força, menos força. Então, ou seja, a marcha mais rápida, ou seja, para adquirir maior velocidade, o motor não vai conseguir transferir muita força. Só aquele para alimentar a velocidade. Né? Porque a potência do motor é a mesma. Então,
por exemplo, está na quinta, um exemplo, os carros populares. Estou na marcha quinta, eu tenho de estar numa velocidade, por exemplo, de 100. Se eu baixar a velocidade, eu tenho de trocar a marcha para poder fazer a compensação. Essa é a jogada. Né? Ou subir a ladeira, não dá para subir a ladeira de quinta, tem que botar a primeira, que é uma marcha de força, certo? Aí o motor vai fazer. Mas se eu quiser correr muito, muito, muito com a marcha primeira, você é capaz de estourar o motor e o carro não andar, porque ela é uma marcha de força, não é uma marcha de velocidade, certo? Você vai ter que fazer sempre essa troca aqui. Aqui é para mostrar exatamente para vocês a questão do tempo em relação à potência, né? Quanto menor o tempo para o mesmo trabalho, você vai ter uma maior potência. Né? Aqui dá 20, aqui dá 100, ó. 5 segundos, e aqui 1 segundo. Então, aqui deu 20 watts, aqui deu 100. Significa dizer que quanto menor o tempo, por mesmo trabalho, maior a potência. Uma outra unidade de potência, não é muito usual aqui no Brasil, é o horsepower, ou também chamado de cavalo a vapor. Né? O horsepower tem um valor equivalente a 746 watts. Você fazer uma relação aí de conversão entre um e o outro. Né? Vamos pegar aqui um exemplo. Minha força, né? A minha potência é FV. Né? Então, cada um dos dois motores a jato de um avião, do Boeing 767, que nem existe mais, né? Desenvolve uma propulsão, né, de força que acelera o avião de 197 mil newton, quando o avião está voando a 250 metros por segundo, ou 900 km por hora. Qual a potência instantânea que cada motor desenvolve? Como ele está dizendo que cada um desses motores faz essa propulsão, então basta usar essa força. Não precisa nem você dividir por 2. A não ser que ele dissesse que os motores, né, fizesse no total isso aí. Mas como ele está dizendo que cada um dos dois motores, né, faz essa propulsão, então que significa que cada um vai desenvolver essa mesma quantidade aqui de força. Então, vamos pegar só de um mesmo. Né? Então, nesse caso aqui, 250 metros. Então, você vai pegar aqui 197 mil vezes 250, dá 49.250.000 joule, ou no caso watts, desculpa, watts. Aí ele quer passar para o HP. Então você pega, se um HP equivale a 746, então XHP vale 49.250.000 watts. Aí faz o produto do meio e produtos extremos. Aí pega esse 746 e depois divide, né? Então divide 49.250.000 dividido por 746, dá 66.018,8 HP. Ou cavalo a vapor, por assim dizer. E aí a gente encerra por hoje nossa apresentaçãozinha, tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês queiram tirar, perguntar, qualquer coisa aí vocês podem ficar livre, viu? Eu vou já botar esse PDF e a aula gravada lá na sala do WhatsApp. Lá nisso, colocar a frequência de vocês, vamos fazer a frequência agora. Vamos fazer a frequência? Colocar todo mundo aí no chat, vamos fazer a frequência. Que pacífico. Hoje são 14. Não pode sair. Se tiver colocado o nome no chat aí, pode. É porque tem um pessoal que teme não botar. Alô? Beleza, até outubro, né? Acho que é em outubro que a gente vai se ver, ainda se vê ainda em setembro, porque na próxima ano eu não vou dar aula, né? Valor, professor. Tá. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Boa tarde. Boa tarde. Deixa eu ver aqui no chat como é que tá aqui. Tchau, professor. Tchau. Até sexta na feira. Cadê o Adriano? Jailson.
101. Tchau, professor. Tchau, até o próximo encontro. Elivaldo. Qual é a turma? Elivaldo 100, né? O Andy 100. Opa! Jesus Cristo! Uhul! Highlandson 101. Ismael Felipe. O Lucas botou foi 201. Jesus Cristo. O Lucas Gomes. 101. Ele botou foi 201. Gisele 100. Gisele Dias. Elivaldo 100. Carlos Emanuel 100. Brenda 100. Tawane 100. Vitória 101. Antônia Laura 101. Éder 100. Éder Joffre. Pensei que esse nome era alemão. Luan Queilandro. João Vitor. Sebastião. Maria Tereza. As irmãs Aline e Alana. Ana Cristina. Anderson. Maria Júlia.
Maria de Jesus. Juliana Cristina. Ana Carolina. Ok.